Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo aí, seja qual horário for, seja muito bem-vindo ao Bença Pai. Esse é o podcast do Paternidade. E você é muito bem-vindo. Mais uma vez, nós vamos falar aqui de um assunto que é muito caro para nós e é o assunto da paternidade. Não importa daquilo que a gente fala, nós sempre vamos estar falando sobre paternidade. Porque paternidade é um assunto inesgotável, né? Um assunto que você nunca esgota, nunca acaba. E hoje eu sinto falta aqui do meu parceiro, meu host aqui, meu co-host, Vitor Bruno. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em breve nós estamos aqui no próximo episódio novamente, juntos. Mas eu estou cercado aqui de boas companhias, de pessoas que têm histórias dignas de serem contadas, são amigos, são queridos. E hoje nós vamos. Eu vou tentar me segurar aqui, porque quando eu olho para esses caras aqui, eu fico muito emocionado. E hoje eu acho que eu estou no momento mais sensível espiritualmente, assim. Eu acredito que você vai sentir isso também aí, com esse conteúdo. Eu levo isso muito a sério. É um assunto caro para mim, é caro também para o Vitão. E a gente está sempre falando disso aqui, que é a paternidade, não somente a horizontal, aquela que a gente recebe dos nossos pais ou derrama sobre os nossos filhos, mas é a paternidade vertical, aquela que vem do céu, aquela que vem do nosso Pai Celeste, né? Então a gente tem essa sensibilidade. Então que você seja muito bem-vindo mais uma vez e eu vou apresentar aqui, vai apresentar nada, eu vou deixar que eles falam, porque eu falo muito. E se deixar, só eu vou falar. Não é monólogo, é um podcast, é uma conversa entre amigos. Esse é o momento da mesa aqui. Quero começar aqui falando de um cara que está sempre, desde o primeiro episódio praticamente, né, apoiando a gente. Eu sempre falo aqui junto com o Vitão da Kombucha Romar. E eu quero começar já esse episódio falando sobre isso. Eu sempre falo da Kombucha Romar e dos benefícios que ela me traz. Eu falo disso assim, sabe que podcast sempre tem aquela coisa, né? De eu vou fazer uma propaganda, um merchan, um negócio. Gente, falar a verdade, eu experimentei um dia num evento que eu fui com o Rodrigão, que está aqui do meu lado, que ele é o dono da kombucha, o dono da ideia da kombucha Romar. Ele é o dono da Romar, Isso né? aí. Ele é o dono da Romar, né? Porque vai muito além de uma kombucha, né? É uma bebida maravilhosa. E eu fiquei o dia inteiro, aquele dia daquela imersão, eu fiquei de manhã até a noite. Eu só bebi kombucha. Cara, meu corpo, eu desinchei, cara. Era outra pessoa. No dia seguinte eu fui de novo. Eu era outra pessoa, cara. Foi impressionante. Assim, é claro, gente, isso não substitui água, né? Com certeza. Mas vamos dizer que foi um detox que eu quis fazer, sabe? Cara, como foi bom. Como foi bom pra mim. Mas eu queria, daqui a pouco, que ele falasse um pouco sobre a kombucha. Se apresenta aí, Rodrigão, quem é você? Ok. Meu nome é Rodrigo Ficanha, eu sou o esposo da Maísa e pai da Laura e da Luísa. Eu sou empresário no ramo da kombucha, né, que é uma bebida, é um chá fermentado, saborizado, uma bebida probiótica de baixa caloria e com inúmeros benefícios para a saúde. Então a gente está aqui apoiando e ajudando as pessoas a terem mais saúde, né? E é isso aí. É isso aí, uma figurinha já carimbada aqui pela segunda vez. Aqui é o Michael Mello. Se você perdeu os episódios anteriores, tem um episódio com o Michael Mello e o Thiago Campos, que a gente fez aqui também. Foi interessante. Falamos sobre legado, sobre disciplina, falamos sobre muitas coisas. Mas para quem talvez não te conheça, né? Quem é você, rapaz? Fala aí, fala mais pertinho do microfone aí. Eu sou o Maico Melo. Quer saber mais de mim? Volta aí 4 episódios para não ser repetitivo. Ex-marido de Rubiane, pai de Anne e de Henrique. Tenho o privilégio de estar aqui com meu amigo Tati. Já Que eu aproveita tive o e privilégio apresenta de aí, porque compartilhar grande parte da minha vida. eu queria que você de fato anunciasse o Tati, porque já tem aí uns 3 anos mais ou menos que eu conheço o Maico, né? A gente congrega felizmente na mesma igreja. E sempre que eu converso com o Maico, a gente tem conversas muito profundas, né, Maico? Sim, e muito superficiais também, muitas vezes. São boas também. E muitas conversas quinta série também, porque faz parte. Mas as conversas que eu tenho com o Maico, por ser um cara muito sério, um cara muito
respeitável, né? Admirável, inclusive, ele sempre menciona o nome do Tati como sendo uma referência de mentor, de amigo, né? Além de tudo, amigo, né? Acima de todas as coisas, amigo, um amigo que se resume. Então, eu queria que você, Maico, pudesse apresentar como filho, vamos dizer assim, né, espiritual do Tati, e logo ele vai falar também. A gente quer te explorar muito aqui, viu, Tati? Você vai falar bastante. Eu queria que você apresentasse ele, quem é ele para você, como que ele representa para você, e por que você sugeriu o nome dele para estar aqui. A nossa história é longa já, são por volta de 35 anos, alguma coisa assim. E o Tati entrou na minha vida e na vida de tantos outros adolescentes por uma decisão dele de dedicar a vida dele, recém-casado, a um grupo de adolescentes. E adolescente, assim, hoje a gente sabe por experiência própria, né? Você ainda não, você já está comigo aqui. Já. Diria que não é uma idade melhor para se começar com alguma experiência de ensino para um filho que nasceu, né? E o Tati se dedicou. E a gente, assim, cada fase da minha vida, desde os 12 anos, quando você começa a ter uma maturidade, e coincidiu também nessa fase do meu pai sair da cidade, porque teve que sair, o Tati sempre foi uma figura masculina, uma figura de homem, posso dizer também uma figura paternal, que me acompanhou em toda a minha adolescência, juventude, e assim, com essa proximidade de ensino, de referência, o ensino interessante, o ensino pelo exemplo, da melhor forma possível. E depois, aí, esse negócio vai convertendo para uma amizade bonita, uma história que a gente tem. E assim, eu conheci minha esposa por esse grupo que ele liderava. Então, você vê a importância disso na minha vida. Eu nunca pensei exatamente assim, tá? Mas talvez subliminarmente, né? Eu sou administrador, você também. Tem alguma contribuição, talvez pela admiração que eu tinha por você. Me feliz com essa escolha. Então, as grandes escolhas da minha vida, eu tive sempre a presença do Tati, né? A principal, sem dúvida nenhuma, né? Estimulado por uma referência, pelo amor dele, que é encontrar Cristo e entregar a vida a ele. O Tati estava presente na minha decisão de casamento, presente agora na criação dos meus filhos, que eu acho mais lindo nas nossas conversas antes, né? Passou de uma geração para outra. Exato. Né? Os meus filhos, eles têm o Tati e a Regina, a sua esposa, como referência. Uau. Então, isso é tão lindo, né? Passar de uma geração para outra. Então, são 35 anos de muita história juntos. História boa, das coisas boas da minha vida, da presença, e nas coisas ruins também. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava tentando, não sei, diferente talvez de você, que eu sou mais assim, tem que ter algum roteiro, alguma coisinha, né? Norte. Algum norte, né? E relembrando disso, Tati, no dia do falecimento do meu pai, eu lembro de uma mensagem da minha avó, já no sepultamento, e lembro de uma mensagem, o único abraço que eu lembro no dia do sepultamento, no velório do meu pai, e tem muita gente importante, todas as minhas tias, tem um negócio legal com os meus irmãos, mas talvez, né, nunca falamos sobre isso, Tati. No dia do sepultamento, do velório, né, quando o Tati chegou lá, a única coisa que ficou gravada na minha cabeça, todo mundo que me disse, foi o que o Tati me disse. Você nem vai lembrar o que você disse, né, Tati? Mas eu lembro. Ele falou assim, filhote, ou uma coisa depois que ficou mais nessa aqui, né? Queria te dizer um monte de coisas bonitas, mas eu não sei nenhuma palavra bonita. Não tenho palavra bonita para te dizer, mas saiba que eu e a Regina, nós estaremos com você passando por isso. Você conte comigo. E tem 25 anos isso. E a palavra dele está sendo honrada. E eu pude contar com ele, conto com ele. Então, é uma história muito bonita. A gente juntas mesmo, das alegrias, das tristezas e os momentos marcantes da minha vida, eu ter o privilégio de ter esse amigo que se deu a mim, aos meus irmãos, aos meus filhos agora. É bonito. É uma história linda. Bom, eu falei muito mais da gente que dele. Tati, fale dele, tá? Não sei se você fala de você. Já começamos desse jeito, eu vou te falar um negócio.
Se eu for falar dele, eu vou gabaritar as grandes referências dele. Então, vou um pouco, Tati. O Tati é a melhor referência de marido que eu tenho. Assim, às vezes até brinco com a Rubiana, não, assim, não dá pra comparar com o Tati porque é um padrão muito alto de romantismos, da decisão de se amar, de se entregar. Né? É lindo. Então ele é uma referência pro meu casamento que me fez muito bem. Meu pai e minha mãe não tinham esse padrão, né, velho? Ninguém tem, não conheço nenhum que tem esse padrão tão elevado que foi essa referência. É um padrão de marido exemplar e um caráter, um conhecimento, uma profundidade e intencionalidade de fazer as coisas em prol do próximo muito grande, né? É igual, assim, a gente sempre escuta palavras sobre amizade, assim, a amizade de Jesus e Lázaro, amizade linda, né? A gente sempre, nós, Jesus, a gente é muito mais na posição de Lázaro, né? E o Tati é para mim como se fosse Jesus, né? Assim, ele que veio, né? Eu preciso ver meu amigo, eu preciso estar com ele. E foi assim, ele meio que internaliza o evangelho para mim nessas entregas que ele se deu a mim, a minha família. Então ele representa muito do evangelho para mim, uma referência. É um cara 10 demais, gente. Por isso que eu insisti, chamo o Tati aqui para falar. Isso é você, Tati. Deixou lá em cima agora, viu, Tati? Agora sua câmera é essa aqui, viu? Fica à vontade. Vamos abaixar. Tá? Bom, primeiro, meu nome. Vamos começar pelo meu nome, né? Negócio de Tati, né? Tem um nome tão bonito. Meu nome é Marcos. Marcos Wilding, nome bonito. E Tati veio dizendo à minha mãe que desde criança que eu comecei a falar, eu falava só Tati. Aí pegou desde criança. Mas então, eu sou casado com a Regina, linda. Tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. E 5 netos agora. Vivendo uma experiência de avô diferente, completamente diferente da experiência de ser pai, né? E uma coisa que o Mike estava falando esse tanto de coisa aí, mas uma coisa que é importante é que as coisas na minha vida sempre, e nessa relação toda, sempre foi muito natural. Então, não tem... Porque a gente, principalmente no contexto evangélico e de igreja, a gente aprende os métodos, vamos dizer assim, né? Método de liderança, método disso, método daquilo. Então, quando você vai se dispor a ser alguma figura que tem uma função assim mais importante dentro dessa comunidade, recebe um treinamento e tal, e a gente realmente não teve nada disso, né? Eu sempre fui muito envolvido na igreja, meus pais também sempre foram, meu pai principalmente sempre foi muito, e apesar de ser médico, sempre foi muito envolvido. E então a gente naquele ambiente de igreja, eu sempre fui envolvido mais com música, na verdade. Tocava, tinha uma banda, enfim. Mas a Regina a Regina estava precisando de uma professora para salas de pré-adolescente, que era 10, 11, 12 anos. Aí ela falou, não, beleza. Aí ela foi dar aula na escola dominical para essa turma de 10, 11, 12, que era a turma dele. Sorte. 10, 11, 12. Aí ela começou dando aula, e aí ela me pediu ajuda. Como sempre, tudo lá em casa, a gente acaba dividindo as tarefas. Aí ela me pediu, não, dá umas aulas para mim também. Aí beleza, e foi assim, super naturalzão. Aí a gente começou a revezar essas aulas da escola dominical, e aí começamos a encontrar dominicalmente com essa turma e tal, e foi ficando massa, legal. E a gente sentiu a necessidade de falar, não, nós precisamos conviver mais com essa menina, com essa moçada. Só domingo de manhã, muito pouco. Aí a gente, não, vamos fazer uma reunião lá em casa? Sexta-feira? Aí vamos. E a gente, como ele falou, a gente com os meninos tudo novinho. Mas vamos, beleza. E foi assim, natural. Quero enfatizar isso, normal e natural.
eles, a minha casa era distante da igreja e quase todos moravam perto da igreja. Aí eu ia de carro lá buscar os meninos, enchia o carro de menino e ia lá para casa. A Santana quanto cabia? Santana quanto? 25. Antigamente os carros eram maiores. Ia lata de sardinha, todo mundo apertado. E assim foi, e era normal. Uma reuniãozinha, tinha pipoca, a gente jogava um jogo, brincava, às vezes eu dava uma palavra, sempre dava uma palavrinha. E muito natural, muito normal. Vida na vida, vida acontecendo. Muito sem roteiro, não tinha roteiro, não tinha. Era assim, vamos viver com esses meninos e vivendo com eles, vamos trocando as ideias e falando de Jesus no meio dessas coisas. E assim foi, claro, na medida que eles foram crescendo, isso foi se aprofundando em todos os sentidos, tanto na intensidade dos encontros, quanto no conteúdo da transmissão do Evangelho. Sim. E a gente foi para a Gruta, a gente foi para Três Ranchos mais de uma vez, com a turma inteira. E assim foi indo. Campamentos também a gente fazia sempre, até às vezes mais de um por ano, né? Mais de um em retiros com Em frequência. retiros com frequência, para a gente viver junto. Então realmente nasceu, e aí na medida que eles vão crescendo, né, a possibilidade de desenvolver uma amizade, ela aparece com uma força maior, porque crianças geralmente não têm. Vai criando vínculo, né? Vai criando compromisso, então a gente referências. foi ficando amigo, e até o dia que a gente já era assim, mocidade, né? 15, 16, 17 anos. A gente já começou a fazer acampamentos para meninos mais novos e eles eram a equipe que ia com a gente fazer os acampamentos. E assim foi a nossa vida inteira. E quando passou a fase onde dispersou, vamos dizer assim, porque é natural isso também, né? Dá 21, 22, cada um vai para vestibular não sei aonde, e tal, deu uma separada. E a gente ficou ainda mais próximo, apesar do Marco ter abandonado a metrópole anapolina. Ele fala numa exaltação, como é o nome lá? É isso aí, né? O Goiás cresceu em Capital torno... econômica de Anápolis. Tá vendo aí? De Goiás, Anápolis. Né? Ele abandonou essa metrópole, mas foi bom. E aí, mesmo nessa distânciazinha, a gente foi para Três Ranchos, né? A gente ia para Três Ranchos só os homens. Só os homens. Uns 5 caras a gente punha na Santana. Essa Santana tem história. E vá para Três Ranchos, barraca, o dia inteiro dentro d'água. Então foi assim. E claro, nisso tudo, a gente vai batendo papo, conversando, falando de Deus, falando de Jesus, falando da vida, falando das coisas ouvindo que o coração, né? Vendo como tá. E isso foi construindo realmente uma amizade que é única. Hoje é única. Você vê que as esposas são amigas, os filhos, né? Estão crescendo com essa referência, né? Isso é importante, né? E vocês costumam viajar juntos? Como é que é? Viaja junto. Para fora também? Mais uma vez por ano, né, Tati? Mas tem um negócio interessante nesse negócio, que é o lance da resposta. Porque respostas, a gente precisa dar respostas em todos os relacionamentos que a gente vive, né? Então, quando eu, por exemplo, faço alguma coisa, sei lá, mando uma flor para a Regina, né? Como é que ela recebe isso, né? Qual que é a resposta que ela me dá quando eu chego em casa e ela está lá com a flor na mão? Então, se ela me dá uma resposta indiferente, assim, meio secona, aí em mim já dá aquele, né? Fica desanimado. Então, não era isso que eu esperava. A resposta é uma coisa importante. Então, e a resposta, principalmente do Marco da Rubiani, sempre foi uma resposta muito atenciosa, muito positiva e muito solícita também. Então, a Marco fala, né? A Anne já com adolescência, ele chega um dia que eu vou errar. Não, fala pra mim. Tati, Fala pra mim, onde é que eu vou errar? Quando a gente foi pra São Moritz, né? Eu dentro do trem perguntei pra você, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Me ajuda, Fala, você já passou. Que momento foi esse? O Henrique tinha 4, 5 anos, né? Aí o Tati, com amor, ele chegou em mim e falou,
esse negócio de você ficar perguntando pro seu filho o que ele quer. Ele tem 4 anos de idade, você vai perguntar o que ele quer? Você que sabe o que ele quer, o que ele precisa. Pai, você quer fazer isso? Você quer? Tipo, quase perguntando, você quer comer sorvete antes de almoçar? É claro que ele vai querer, não era nesse nível de mas o idiotice. Henrique, que adora doce. Não era nesse nível que eu perguntava, mas aí eu tacho, não, isso você tá fazendo errado. Sim. E eu busco internalizar, porque tinha amor, tinha verdade, tinha propriedade. Né? Então essa resposta é muito importante, né? Então houve tempo dedicado, igual ele falou, e houve mesmo, né? A gente, por muitas vezes, foi sacrificante pra gente, pra mim e pra Regina, ter que, sexta-feira tem reunião, nossa, de novo. Né? Mas não, vamos lá buscar o menino e tal. Então tem uma parte grande de sacrifício mesmo, mas sempre foi muito prazeroso e a resposta sempre foi muito boa, de todos eles, né? E principalmente desse núcleo que foi ficando mais fechadinho, que é ele, a Rubiana, o Júnior e mais alguns, mas hoje todos eles, né? Quando a gente se encontra na rua é uma festa, é uma coisa e Quando a gente estava organizando forte. aquele acampamento que a gente falou aqui mais cedo, a gente foi buscar aquelas madeiras, né, lá naquela estradinha assim. E aí eu acho que você estava chegando ainda e a gente estava em cima da carroceria lá do carro. E aí o Thiago Cavalcante também, seu cunhado, né, foi conversando. Não, rapaz, é porque era assim. Na minha mente ia passando um filme. O Michael complementava com uma coisa e eu falava, gente, há coerência na criação dele, porque quando a gente ouve a Rubiane também e ouve todo mundo que cresceu naquele contexto, a gente vê a coerência que tinha e como marcou, sabe, a vida desses meninos, né? Que hoje não são mais tão meninos, mas eu vejo assim, por exemplo, no modo como o Michael cria os meninos hoje, né? Nas intenções. A gente teve a felicidade de dividir uma classe na igreja era criação de filhos, mas a gente chamava de criação de pais. Porque a gente ia para falar de maneiras de criar os filhos, mas na verdade a gente saía com lições de como nós nos comportávamos. Por exemplo, onde que eu vou errar, né? Porque onde que eu estou errando, né? Então a gente saía sempre com essa interrogação na mente dessa classe, né? E eu vejo coerência, né? Coerência demais, assim, no modo como o Michael projeta o futuro. Eu falo muito de investimentos, né? De vida financeira com o Michael, ele me ensina muito. E eu vejo que tudo isso, a faculdade de administração te ajudou demais, a rotina que você tem no trabalho, beleza. Mas eu acredito que, fundamentalmente, a fé que você recebeu, né? A investimento em fé que você recebeu na sua juventude, adolescência, né, e vida adulta, meio que te destinou para isso. Você concorda com isso, assim, de alguma maneira? Porque essa coerência cara, eu consigo só ver isso em Cristo. Não tem outra maneira. Concordo. A consciência não é um negocinho que vem de uma tormenta de uma vez só, né? Você faz um curso de 2 horas, 3 horas, agora você tem plena consciência do assunto. É um monte de goteirinhas que vai gotejando, com vida. Um dia você aprende um negócio, aí você esquece aquilo, mas um dia você tem uma consistência igual do esporte, de fazer sempre, de buscar, de ter uma referência positiva, e isso vai sedimentando. Acho que com o Tati e a nossa consciência do evangelho também é assim, um monte de chuvinha, de garoinha que vai acontecer na nossa vida. Nunca foi método, né? Não. Nunca foi um método. Nunca foi uma apostila. Nunca foi. Foi vida na vida, Sempre Tati. foi esse negócio mesmo. Estamos juntos, vivendo juntos. Acho que é o mesmo processo que o Rodrigão estava explicando outro dia da produção da kombucha, né? Eu vi até uma postagem sua outro dia que você falou, comecei de um jeito, agora estou de outra, coisa assim, né? Sim. Ele mostrou da forma bem umas garrafas de vidro com... Parecia aquelas raizadas da avó, mas era já o experimento, já era teste, erro, acerto, né? Hoje você já vê o produto envasado, né? Com marca, com logo. Aí quem olha assim fala, nossa, que maravilhoso, né? Mas não viu o que ele teve que passar lá, né? Como é que foi para você esse processo aí? Como que você cria uma ponte aí com a sua relação com seus filhos? Você vê isso que a gente tá falando faz sentido para você também, cara? Faz muito sentido e é interessante isso, que essa convivência, sabe? A gente não vê hoje em dia. Vamos falar um pouquinho do que eu ouvi na história aí.
essa teoria hoje em dia afastou do relacional, do relacionamento, do convívio. Hoje eu fico pensando aonde que a gente tem esse tipo de convívio na igreja, né? Trazendo para o mundo cristão. Eu acho. Exatamente, eu falei, é o professor que vai lá na escola dominical, dá aula, é o pastor que vai lá na frente e prega, é o evento, é sempre um evento. Isso que você fez é algo de admirar mesmo, sabe? Você se deu, né? O que que Deus fez? Deu o único filho. O que é amar? É dar. Você se deu para essas crianças, por mais que, né, muitas vezes, poxa, sexta-feira de novo, ter que fazer isso aqui. E é muito interessante, a gente precisa de mais homens assim. Intencionalidade, né, cara? Pessoas que tenham essa disposição de dar. Mas a resposta é boa demais, né? A resposta quando vem é boa demais. Então, logo, quando eles já eram um pouco mais adultos, assim, a gente virou amigo, né? Eu pensei, vou para ter rancho, quem que eu vou chamar? Marco. Meninos, Meninos. eu não vou chamar quem? Esse eram meus amigos mesmo, entendeu? Então, isso foi muito bacana mesmo. Muito legal. E como é que é? Você falou agora há pouco da sua relação como avô. Como você enxerga essa linha do tempo? Caramba, como passa na sua mente, cara? Avô é uma loucura total. Nossa. É tudo diferente. É tudo muito diferente. As coisas mudam demais, né? Né? Isso é uma das coisas que a gente precisa aprender. É que não tem método para ser pai, para ser avô, para ser marido. Não tem. Cada ser humano é um universo. E aí não dá para você estabelecer uma conduta para o X dar certo, para o Y dar errado. É assim com a esposa, e é assim com o filho, e é assim com o neto também, né? Então, os meus netos, por exemplo, são muito diferentes dos meus filhos. Ou pelo menos o tipo da relação que eu tenho com eles é completamente diferente do tipo de relação que eu tinha com os meus filhos. Sim. Por quê? Porque eles são diferentes. Não é só porque a gente não tem aquela coisa da educação, né? Que o avô não está ali para educar nesse sentido de corrigir e tal. Mas eles são muito diferentes, né? Então é um desafio muito grande. Para mim, para a Regina, tem sido um desafio grande. E outra coisa que a junta, por exemplo, eu tive minha primeira filha, aí tive um segundo filho, que eu só vou conhecer lá no céu, que ele faleceu no ventre ainda. Tive uma terceira filho, que foi uma menina também. Tive um quarto, que também faleceu, que eu também só vou conhecer lá no céu. Sentimentos. E aí tive o quinto, que é o Mateus, que é o meu caçula. Né? Então, foram 3, 6 anos de diferença da primeira para o último. Agora os netos não, os netos chegam tudo de uma vez. Como diz no Goiás, quando é fé, você recebe a ligação. Você vai ser vô de novo. É 6, 4, 3, 2, 1. Então, é tudo muito próximo. Eles brigam demais, é aquela confusão danada. Mas tem sido um aprendizado também muito grande para mim, né? Um desafio, um aprendizado, para entender a cabecinha deles, como eles são diferentes, como eles são mais inteligentes, como eles captam as coisas. É impressionante, muito diferente. E como lidar com isso sem ser aquela autoridade grotesca que às vezes a gente, com a pulsão nossa, pede para ser. Sim. Porque tem que entender que ele é diferente, que eu não posso nem tratá-lo como eu tratei meus filhos, porque eles já são diferentes. Né? Então Mas é um desafio. Eu tô interessado em saber de você, Tati, assim, porque você gerou muitas memórias positivas, né, em muitas pessoas, né? E certamente outras pessoas têm, talvez não tão bem como o Maico falou aqui, né? Tão diplomaticamente. Tá doido, ele. Quebra o coração de qualquer um umas palavras dessas. Né? Mas eu imagino que você marcou a vida de muita gente, com certeza, né? Deus, através da sua vida, abençoou muita gente. Mas e você? Qual é a sua... Estou interessado em saber qual é a sua melhor memória da sua relação com seu pai, da sua adolescência e juventude. Tem alguma coisa assim que você lembra que te marcou, que você fala assim, não, isso para mim fez muita diferença, fez muito sentido. Não queria te pegar de surpresa, mas assim, porque é uma pergunta que me interessa muito nas pessoas. Assim. Não, é muito interessante, tudo é muito interessante, né?
de novo, as coisas mudam muito. Sim. Então, a geração dos nossos pais, por exemplo, dos meus pais, vocês estão quantos anos aqui? 45. Eu com 42. Eu estou com 59. 47. Então, Rodou muito de pneu murcho. eu estou um pouquinho mais velho. Então, pelo menos assim que eu percebo na geração dos meus pais, eles não eram pais naturalmente. Isso não é para Pra desmerecer, nem nada. desmerecer, Sim, mas claro. eles não eram pais tão presentes, igual eu fui, igual hoje, né? Vocês são 20 milhões de vezes mais presentes na vida dos filhos do que é essa geração. Então, meus pais não eram esses pais de carinho, de afeto, de pegar no colo, de brincar, tá, papai? Não tem memórias da minha infância. Com meu pai, assim. Meu pai médico também trabalhava demais. Minha mãe também muito envolvida com igreja, essas coisas. Então a minha infância foi pouca presença dos meus pais. Não tenho problema nenhum com isso. Zero. A minha mãe, inclusive, faleceu já e ela, tadinha, ela muito inteligente. A minha mãe percebeu, né, e com o andar da carruagem da história, da demanda que foi mudando em relação de pai com os filhos, um dia ela me pediu perdão. Olha. E me perdoa porque eu não fui tão presente, tal. Eu falei, mano, não precisa pedir perdão, porque eu entendo perfeitamente. E a minha mãe muito diferente do meu estilo. Eu sou meio riponga, né? Uso as pulseirinhas, esse trem. E minha mãe era uma mulher fina. É mesmo. Fina, educada. É British. Ixi, não, ela era mineira, mas Mineira. ela foi criada por uma família muito de Belo Horizonte lá e tal. E minha mãe era muito fina. Certo. Então, claro, mas ela nunca implicou comigo. Eu sempre fui cabeludo, sempre fui desses trem, ela nunca. Mas claro, eu sabia que isso não era o que a mãe gostava. Né? Até que um dia, isso aí, coisa interessante, eu usei esse peixinho aqui, né? E eu usava esse peixinho de latão. Certo. E ela um dia pegou, me pediu emprestado isso aqui, eu emprestei para ela, ela foi, mandou fazer de prata para mim e me deu. Falei, meu filho, tá aqui, ó, de prata. Ela pegou o molde, mandou lá. Aí o que eu entendi disso? Como que ela me aceitou da forma como eu era. Então isso para mim foi uma prova, meu filho, eu te entendo, eu te aceito do jeito que você é. Eu vou fazer um peixinho para você, não de latão, mas de prata. De latão ele fica verde, né? Com o tempo, ele estraga. Porque ele era fina. Vou fazer um de prata, né? Ela era fina, ela ia... Mas foi uma atitude muito bacana da minha mãe. Então isso me marcou muito. E meu pai é um cara muito inteligente, muito sábio, calado. Meu pai é um cara super calado. Mas o exemplo de vida do meu pai me constrange. A forma como ele tratou minha mãe a vida inteira, nos tratou com tanta paciência. Então, as memórias que eu tenho do meu pai é quando a gente viajava. E fora isso, ele trabalhando. Mas a gente viajava, aí ele ia para a praia, nós tínhamos que entrar no mar e ensinava a nadar, ensinava os perigos do mar e tal. Então era muito presente, mas muito calado, muito na dele. Mas o jeito de ser dele me desafia, assim, para mim, eu queria muito ser igual a ele, né? Mas é difícil. Mas ele tem um exemplo de vida sensacional. Mas eu acho que não diferente de muitos da minha geração, né? Dos anos 80 para cá. Eu sempre desejei, eu fui criado sem pai, né? Então eu lembro, uma memória que eu tenho da infância de estar sentado na calçada, assim, na frente da minha casa, e todas as pessoas mais velhas que eu julgava que podiam merecer o meu benção, pai. Eu falava benção, eu sempre pedi benção para os mais velhos. Eu sempre, todo idoso que passava benção, para nada, só porque eu queria ouvir o retorno. Você falou da resposta, né? Eu queria ouvir a resposta que as pessoas davam a essa atitude, porque por um tempo eu fui obrigado a pedir benção. Não, pede benção pro tio aí, aquela coisa que os mais velhos sempre fazem, né? Pede benção pro seu avô. E eu era obrigado, eu tinha uma raiva de falar isso de forma obrigada.
Mas eu ia pra calçada e falava de forma espontânea, só pra me desintoxicar da raiva que eu sentia quando me obrigavam, né? E eu me lembro que eu recebia muito, Deus te abençoe, menino, né? Aí eu ouvi o pessoal falando, sabe quando você tá aqui, o Uhum. ouvido ainda acompanha as pessoas? O menino pedir benção pra todo mundo, bicho, parece que é bobo. E mas isso eu tenho desde criança, desde pequeno, eu ficava assim, gente, como é importante, né? Eu queria alguém para pedir bênção, assim. Eu pedia pra minha mãe, mas não era a mesma coisa, sabe? Minha relação com minha mãe foi muito difícil, muito complicada. Você falou de truculência agora há pouco, né? De coisa, né? Não adianta ser assim, né? Minha mãe meio que perdeu meu coração pela violência, sabe? E eu sempre corri atrás, inconscientemente, de uma figura paterna para ter referência. E como é tema aqui do nosso objetivo do nosso canal, né, do nosso podcast, eu preciso provocar isso para você que está ouvindo a gente, né? Esses homens aqui, eles foram experimentados de alguma maneira num comportamento, algo que foi alimentado intencionalmente para gerar essa cultura de abençoar, de investir tempo, né? Não foi uma coisa que assim, fiz um curso, né? Fiz um curso que me ensinou em 2 dias, no final de semana, sair com a chave virada, não. Não é. O Maico também já participou já subiu a montanha como legendário, o Rodrigão é legendário, né? Uma das coisas, dos desafios da montanha proposta lá é que a sua montanha começa quando você desce. Uhum. Os desafios é quando você está aqui na vida cotidiana, na vida ordinária, que você tem que pôr em prática aquilo que você leu no Evangelho, aquilo que você recebeu de Deus. Não são em 2 dias, não são em 72 horas, Uhum. né? Você precisa alimentar isso. Eu, como corri atrás dessa bênção, eu andei perdido, desorientado, tive alguns tates na minha vida, Uhum. né? Que foram constantes, foram assim, mas eu desperdicei, eu não fiz como o Maico, sabe? Eu não fiz como muitos que te deram essa resposta. A minha resposta foi diferente da que eles deram para você. Quando você falava de resposta e de que os tempos eram diferentes, realmente, cara. Hoje nós temos a chance de pegar tudo isso que a gente está falando aqui e simplesmente abrir a torneira e deixar escorrer pelo ralo. Mas se alguma coisa você pegar daquilo que a gente está falando e vai continuar falando aqui e pôr em prática, pode ser que daqui a uns anos você esteja contando uma história como essa sobre aquilo que você insistiu hoje, né? Era uma sexta-feira, tinha encontro com os adolescentes, o Tati poderia ignorar, desligar o telefone lá, não sei como é que era a comunicação, mas tem compromisso de novo. Tá, vamos lá. Ele poderia simplesmente não ir. Ele poderia, não, quer saber? Não é mais a minha vez. O que eu quero dizer com tudo isso? A resposta, aquilo que você plantou, Tati, eu vejo isso nele, eu vejo isso no Thiago Cavalcante. O Terrinha e o Thiago Campos não viveu esse contexto. Não. Mas eu vejo que essa cultura começou em você, em Não cuidar dos diretamente, meninos. né? Acho que foram em algum É, acampamento. em Acho que o Terrinha foi, seguramente acho que Thiago Campos não. O Terrinha mas bebeu da fonte, né? É. Mas você vê que hoje, o ministério com adolescentes, os quais as minhas filhas, inclusive, são beneficiadas, indiretamente, diretamente pela vida do Maico, do Thiago, do Terrinha, do Thiago Cavalcante e das respectivas esposas, cara, foi plantado por você. As minhas filhas hoje bebem de um legado, Isso é porque bacana. vocês recomeçaram, reergueram o ministério com os pré-as, né? Uhum. Com os pré-adolescentes, com as crianças, né? E com os adolescentes agora. Cara, Isso é lindo demais. isso é maravilhoso, cara. Quero E o que o dedicar Mike- essa honra, né? E o que o Mike citou aqui da Anne mesmo, claro, a gente sempre também teve Acho presente. tão bonito isso aqui. Deixa eu só contar como foi aqui o lado de lá, né? É. A Anne, no auge dos seus 13 anos. Ó. Eu ia contar isso aí. Você do lado de cá, depois você pode complementar, porque teve a sua perspectiva, né? Aham. Pai, quer ir pra uma festa com os amigos. Com 13 anos. 13 anos. Normal, né, Mike? Eu não tô preparado pra isso ainda. 13 Normalíssimo. anos, que elas terminam 9 horas acaba, Matirê? Não, termina meia-noite. Nossa, 13 anos. E eu falei, não, filha, não tem resposta não. Mas por quê, pai? Não, eu vou consultar, até brinquei, eu vou consultar com o meu guru.
Eu vou falar com o tio Tati aqui, que ele já passou por essa experiência. E eu preciso trocar uma ideia com alguém diferente que já passou por isso. Tati, onde que eu vou errar? E aí, antes, né? E aí eu passo a bola pro Tati, né? Porque foi nesse contexto, né? Mas já tem outras histórias juntos, né? Vocês descendo uma montanha juntos. O Tati criou o que ele teve intencionalmente com a gente, também ele teve. Um dia a gente tava na montanha e falou, Mike, eu vou embora mais cedo e vou levar a Anne. Eu quero ir conversando com ela. E foi conversando. Saíram de lá. Vai no outro carro, só os dois. Aquele dia que a gente foi para uma outra cidade, falei, deixa eles irem comigo. Ele planta isso. Uau. E aí, assim que eu falei, eu vou falar com o Tati. Antes que eu tivesse qualquer movimento de falar com o Tati, aí eu passo a bola para você, porque a Anne procurou você, né, Tati? E depois eu conto a resposta dela, que foi maravilhosa também. Uau, cara. Não, aí eu tô lá, normal, tocando a minha vida, e a Anne me liga, falando, tio Tati, por favor, convence meu pai a deixar ele na festa. Aí eu falei, vai, mano, como é que é essa história? Aí fui tentar entender que festa que era, como é que era. Enfim, mas o que eu achei legal foi ela me ligar mesmo, né? Ela me ligar e a gente poder conversar e ela tem em mim alguém que pudesse interferir, né? Na decisão. Numa decisão tão, que para ela era mega importante. Sim. Aí a gente conversou lá, eu estabeleci algumas regrinhas lá com ela. Pra falar, faz isso, depois você conta. E eu vou falar pro seu pai que eu dou um voto de confiança em você. E vamos ver o que acontece. E aí agora você continua. E foi tão legal. A Anne, ela gosta de escrever. Ela já escreveu um livro, então ela tem um jeito mais de escrita do que efetivamente de verbalizar, né? Então o Tati falou, tem algumas coisas que você precisa fazer. Então ela chegou para mim com um compromisso, com uma carta, um papel, com uma série de coisas, do que eu vou fazer e, pai, do que eu não vou fazer, não faço de jeito nenhum, você pode confiar em mim. Conversei com o tio Tati, tinha um documento lá, documento mesmo, quase assinado, né? E achei super legal, assim, ela não só ter empenhado a palavra dela, mas ter feito o compromisso. Depois de uma boa orientação do Tati, assim, deu tudo certo. Ela foi à festa, deixei. Claro, e voltou da festa e me reportou. Fui à festa, cumpri direitinho, tá tudo certo. Eu acho isso tão lindo. E tem com o Henrique também os casos, né? Teve uma vez que você deu uma bronca com o Henrique. Lembra aquilo que o Henrique tava com alguma chatura lá na montanha? E é tão legal o negócio que o Tati deu uma bronca no Henrique, merecida. Porque o Henrique, às vezes, ele... Toda criança, né? Ele era criança, ele merece, né? Mas o Tati depois voltou, se colocou no rumo dos olhos dele, na altura dele, e falou, Henrique, eu quero te pedir desculpa, porque eu passei do ponto. Aquilo que eu disse estava certo, mas a entonação estava errada, alguma coisa assim. Isso marca o Henrique também, falou, nossa, que legal, né? O tio Tati, né, um adulto, né, veio pedir desculpa para mim. E esse exemplo, são exemplos, tem outros, né, que a gente poderia dar, que cria essa proximidade, esse amor. Tô chegando agora o feriado, onde que meus filhos querem ir? Na casa do tio Tati. A chácara do tio Tati. É onde a gente quer passar o canal. Iremos, né, Tati? Legal. Bênção de Deus. Rodrigão, você tá muito calado, Voltando à pergunta sua que nós introduzimos, mudou. É verdade. Perguntou o que eu posso relacionar a kombucha com o convívio, né, com a criação. A kombucha ela surgiu de um estudo sobre vida saudável. Né? Meu pai faleceu de câncer de intestino e após isso eu fui estudar qual que é o motivo das doenças e descobri que é intestinal. E daí descobri a tal da kombucha, só que não fiz ela, né? Não, porque ela é um complexo. Você faz, demora 7 dias, 15 dias para ficar pronta, para depois você saborizar, e daí ela mais o processo de gaseificação. Então, no ano de 2020, eu ganhei uma multa, que você ganha a multa, né? O Scoop, e comecei a fazer, sem pretensão comercial nenhuma. Para quê? Para a saúde da minha família. Consumo, para minhas filhas terem algo para beber saudável, natural, fugindo do refrigerante, né? Preventivo, já. Que a tendência é o refrigerante entrar. Então eu vou ter uma bebida gaseificada, saborosa e saudável em casa. Então esse foi o intuito
o nascimento dela na minha casa, para gerar saúde. E daí as pessoas que vinham, a gente gostava, Tinha prazer em prazer servir, né? em servir. Ó, experimentei, as pessoas gostavam. Não tinha mais do que uma bebida, né? Sim, Esse- gostavam, Tati. experimentavam. Obrigado. E daí a gente foi Obrigado. fazendo e aumentando, porque daí dava para um, dava para outro, dava para outro. Até que a diretora da Escola das Meninas falou que queria comprar. E a gente falou, não, a gente não vende, né? E daí a Maísa falou assim, não, então nós vamos fazer. Daí foi quando surgiu o Romar, né, de Rodrigo e Maísa. E descobrimos que também, não sei se coincidência, o que é amor ao contrário, né? Rodrigo e Maísa, amor ao contrário. E foi assim que surgiu. Né? Uma intenção de Preventiva de amar, amor. né? Por amor aos filhos, e veio a firmar essa palavra, né? E daí virou um comércio, né? Hoje eu sou um fabricante de kombucha e a gente está aí crescendo, né? Com lutas. Então as minhas filhas, uma delas só gosta de frutas vermelhas, a outra toma de tudo. Para mim também é a melhor. Então, tem sido uma bebida abençoada na nossa casa, sabe? Então, a minha esposa que fala que é uma bebida à mesa, sabe? Pra compartilhar. Começou assim e a gente quer que continue na sua mesa, na sua mesa. É uma bebida de compartilhar, de saúde, de vida. Então, o pouco que eu, né, para substituir o Vitão aí, Vitão, Vai perder o cargo, hein? estamos aqui. Aí, ó. É o que eu tenho a agregar e está sendo muito legal aqui Poxa, que bom, participar cara. e ouvir, né, desse testemunho, né, do Tati. Eu não conhecia e maravilhoso, está sendo edificante. Eu acho que a gente precisa trazer isso para a mesa. Eu ouvi um pastor falar uma vez o seguinte: a gente precisa acabar. Não é acabar, ele fala assim: a gente está errando porque a gente está levando a liturgia do altar para a mesa, sendo que a gente deveria levar a sensibilidade da mesa para o altar. Eu acho que isso ia ganhar mais corações, né? Como a gente falou mais uma vez dos legendários, é uma coisa que a gente fala bastante lá, insistentemente nos encontros, é sobre a postura do homem, né? A postura do homem enquanto marido, enquanto pai, enquanto empresário, o cara que sonegava imposto, agora ele quer consertar a vida, né? Ele vai agora fazer tudo o que ele pode fazer para andar correto, né? O cara que traía, o cara agora vai fazer tudo que for possível assim para proteger a família dele, para proteger a esposa. O cara que tinha um ministério, estava sendo negligente no ministério, agora ele vai fazer de tudo para poder fazer realmente o que ele entende que é a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, por mais que os tempos sejam diferentes. Francis Schaeffer, né, que dizia que como você traduz a mensagem do evangelho para o homem atual, né? Sendo o homem atual. Né? Então, trazendo a ressignificação daquilo que já foi dito para a mesa, com sensibilidade, né? E aí os nossos filhos... Tinha um período, Tati, eu quero jogar essa bola um pouco para você, que eu quero falar um pouco sobre ponderar as palavras. Tinha um período da minha vida, que a gente ficou quase 10 anos como missionários em tempo integral. Né? Inclusive esse período na Inglaterra foi um período assim. E eu me lembro que muitos dos encontros que a gente tinha na nossa casa, a gente atraía pessoas feridas pela igreja, de alguma maneira. Gente do louvor que era ferido, gente do departamento infantil que era ferido, gente da mesa de som. Tinha muita gente ferida com o pastor e não tinha coragem de chegar no cara e falar. Falou: olha, eu acho que você passou da conta. E eles vinham falar comigo. Eu não sei se eu transmito essa confiança, né? Que as pessoas podem vir e derramar as suas dores, né? Mas a nossa casa era sempre um ambiente onde as pessoas vinham para falar mal da igreja. E a figura paterna que mais me manteve
no equilíbrio, né, no caminho, foi a igreja. Eu devo muito à igreja, né? A igreja foi na igreja que Deus levantou homens, tates, né? Que me abençoaram, cara, que insistiram comigo, que acreditaram em mim, que me deram um voto de confiança, sabe? Assim como a Anne te procurou porque ela via em você alguém que tem poder de gerar interferência na decisão. Eu via em homens especiais dentro da igreja, né? E quando essas pessoas vinham falar mal da igreja, isso me agredia de uma forma, mas isso foi a gota d'água para mim foi quando as minhas filhas não queriam mais ir à igreja, porque elas viam nós adultos sempre falando mal da igreja. Então o que que elas iam fazer lá? E isso gerou sequelas comportamentais, né, nas minhas meninas e em mim também. E aí teve um dia que eu dei um basta. Eu falei, olha, a partir de hoje, no portão de casa, essas pessoas foram chegando. Eu falei, olha, a partir de hoje, aqui dentro da minha casa, isso era em Lusiânia, antes de vir para Goiânia, não se fala mais mal de igreja na minha casa. Essas pessoas sumiram. Elas desapareceram da minha casa, nunca mais nem ligaram para mim. Então eu percebo que nós, como homens, né, a gente precisa se posicionar dessa forma. Eu queria te ouvir assim sobre aquilo que, com a experiência, alguns poucos anos de experiência que você tem com Uhum. vida na igreja, discipulado. O que que você diria para essa nova geração de pais, de homens como eu, talvez, né? Uhum. Ainda como o Rodrigão aqui, o Maico ainda, né? O Juneira. Inclusive, deixar um abraço aí pro Júnior e pro Arthur, que estão aí na técnica aqui, ajudando a gente com toda essa estrutura maravilhosa. O que que você diz para esses homens que estão desacreditados, talvez, com a estrutura atual de discipulado, de igreja? Eu acho que a gente tem uma mensagem de esperança, né? A gente Uhum. tem uma história que, como já foi falado aqui, o que você diria para que alimentasse a fé dessa turma, essa nova geração de pais aí? Ah, bom, pode ser muita coisa, né? Mas vamos voltar um pouquinho naquela ideia que eu falei da referência, que a gente conversou aqui sobre as referências, né? Aí eu falei do meu pai, como uma referência. Então, meu pai, para mim, ele realmente é uma referência de comportamento. Sim. Porque eu falei, meu pai fala pouco. Então, meu pai não é não foi na minha história um homem que ficou me ensinando coisas com palavras. Certo. E claro que eu demorei a perceber isso. A gente não percebe isso quando a gente é rapaz, menina. A gente percebe em adulto. Então, a forma como ele cuidava da minha mãe, a forma como ele vivia, ele cuidava do trabalho dele com os pacientes, é que a gente vai descobrindo, né? Às vezes eu estava andando com meu pai assim, que chegava alguém e contava alguma coisa, e eu falava, putz, meu pai fez isso, né? Massa demais. Então a gente vai aprendendo. Então essa referência de um ser humano que pela forma de ser, ele influencia muitos outros para o bem, e isso me chama a atenção até hoje. Ele está vivo até hoje, tem 91 anos, mas eu fico pensando assim, poxa, eu queria ser igual ao meu pai. Agora, meu pai é perfeito? Não, meu pai não é perfeito. Então eu reconheço uma série de limitações que ele tem. Inclusive essa de ser calado. Né? Ou seja, às vezes eu quis que meu pai desse, por exemplo, alguma palavra mais incisiva em algum momento, assim, até familiar, que ele precisava impor mais. E eu cheguei a falar para ele, pai, só precisa falar isso assim, assim, sabe, meu filho. Então não é dele isso. Forçar demais, eu vou estar, assim, se eu quisesse forçar demais, não, mas o senhor tem que falar, o senhor não pode deixar passar, eu já estaria agredindo ele e ele deixaria de ser quem ele é. Sim. Então, a primeira coisa que eu acho importante é isso, que ser referência não é ser perfeito. A gente tem que entender isso. E eu entendo que quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não estava falando para ser perfeito.
Mas ela falando de um cara que erra e reconhece que errou e volta atrás e pede perdão e tenta de novo e vai, e tenta e se esforça e erra e volta para trás de novo e pede perdão de novo e recomeça. Então, esse ser que erra, mas que volta para trás, e pede perdão e recomeça, é um exemplo, né? Então, por que estou falando isso? Você me perguntou. Porque hoje a cobrança é muito grande. Antigamente os pais eram pais, nem sabiam o que eles tinham que fazer, tocavam a vida e, e assim era. Agora não, agora não, porque não pode isso, não pode aquilo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode falar alto, não pode. Então, viram uma quantidade de recomendações, tanto fisiológicas, medicinais como psicológicas, que viram um negócio, os pais ficam em crise total. Eu tô com a netinha de 1 mês. A médica mandou ela fazer fisioterapia. Um mês. 1 mês. Oh, meu Deus. Porque eu descobri hoje, né? Começando lá em casa. Aí a Regina falou, não é possível. A Regina é enfermeira, né? Eu falei, não é demais. 1 mês fazer fisioterapia é demais. Meu E Deus aí o do que céu. acontece? Se a mãe e o pai não fazem, São negligentes. minha filha vai dar um problema no pescoço. É. Porque eu não estou fazendo a movimentação. Tem que fazer a movimentação do pescoço com o pescoço lá. Então, essa cobrança, se eu não der determinados tipos de alimento, ou se eu deixá-lo comer outros tipos de alimento, claro, tem um bom senso nisso e a nossa água está para provar. Mas tem que ter um cuidado para não virar uma noia e uma paranoia. Assim. E a cobrança em cima dos pais é muito grande. Então, todo pai se acha um cocô do mosquito do bandido. Ele não dá conta. E nesse padrão ele não vai dar conta. Então a primeira coisa é, a gente erra. A gente erra mesmo, a gente vai errar, não tem como não errar. Tem como caminhar um percurso de vida com menos erro? Tem. Primeira coisa, amar mesmo, amar amor que está na água aqui também. Amar é a coisa básica. E o que é amar? Amar é lavar os pés. Lavar os pés uns dos outros, que Jesus falou. Para isso eu preciso me submeter às vontades do meu filho? Não, não é isso. Mas é cuidar, é estar presente, é estar junto, é estar acompanhando, é estar ouvindo, né? E sabendo que você vai errar. E seu filho e sua filha precisam saber que você também vai errar. Eu ouvi certa vez uma pessoa falando do pai, assim, que era uma pessoa até conhecida, mas assim, não, eu só sei que meu pai erra porque a Bíblia diz que todo mundo erra. Tá certo, bacana essa admiração, mas eu falei, poxa, mas não é verdade, velho. E eu nunca quis que meus filhos achassem que eu sou o bambambam que não erra. Não, eu erro sim. É normal errar. E quando errar, eu vou pedir perdão. Quando errar, eu vou tentar voltar atrás e refazer aquilo que eu. E não sou um mega super homem. Eu não sou mesmo, eu sou cheio de limitações. Não precisa achar que eu sou o exemplo Thor também, não, porque o exemplo Thor é Jesus de Nazaré. Eu estou tentando caminhar ali. Mas então, ter essa consciência de que a gente é limitado e de que ser referência não significa errar, que não vai errar, é super importante. E amar de todo o coração, como Jesus disse que a gente tem que amar, não só nossos filhos, mas todo mundo. E aí que a nossa história é bacana, porque também é uma coisa natural. Foi uma coisa natural e é uma coisa natural. Repito, teve lá os seus momentos de esforço, teve, mas sempre foi muito bacana, sempre foi muito amor presente em tudo, né? E com essas respostas de amor também que vai, que vem, então se torna uma caminhada muito boa, muito bacana, muito feliz. E eu sei, tenho consciência que a gente colhe mesmo fruto disso aí. É coisa maravilhosa, né? Recentemente eu descobri, através da senhora minha esposa, um beijo, Juliano. Eu tinha uma crise muito grande, né? Porque a minha mãe faleceu alguns dias antes do meu aniversário, 2023. E foi algo muito
Não vou dizer que foi bom porque não foi, né, óbvio, mas foi bom porque uns 2 meses antes eu tive uma conversa muito profunda com minha mãe. Por algum motivo eu tinha na minha mente que eu era, que minha mãe, ela tinha tentado me abortar, né? E porque ela já tinha feito isso depois de mim, eu já tinha visto várias vezes minha mãe fazendo isso, né? Nos anos 90 era muito comum esse tipo de coisa. E como eu tinha uma dificuldade de relação com ela, eu acabei. Ela nunca me disse o nome do meu pai, por exemplo, né? Uhum. Nunca. Em nenhum momento. Ela falou já pra Juliana, mas não falou pra mim. E aí um dia eu revoltado com isso, que comecei a questionar com a minha tia. Falei, tia, que é a irmã da minha mãe, né? Eu falei, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, a minha mãe não fala nada do meu pai. E a minha mãe às vezes se comporta como um monstro, né? Minha mãe é ignorante, minha mãe é grosseira, sempre me espancou muito, me bateu muito a mim e ao meu irmão. E isso nos afastou muito dela, né? E, e ela era muito doente. A minha tia falou assim, em lágrimas. Ela começou a chorar e falou: Wesley, queria que você tivesse um pouco mais de misericórdia da sua mãe. A sua mãe, ela foi abusada pelo nosso pai, assim como todos os outros irmãos. Nesse dia eu pude entender um pouco o coração machucado da minha mãe, sabe? E como ela apanhava do meu pai, ainda grávida de mim, ela contou, ela não queria que eu soubesse dessa história. E eu, cara, queria muito saber o nome do meu pai. Queria muito saber, sabe? Queria pelo menos um nome, pelo menos saber o rumo, para eu ver se eu tinha esperança de encontrar ele, sabe? Porque talvez ele tenha sido um péssimo marido, mas não quer dizer talvez que ele seria um péssimo pai, né? Talvez eu queria ter essa vivência. Aí um dia, voltando do velório da minha mãe, a Juliana falou assim: Mas eu queria te falar uma coisa que você não sabe, que sua mãe falou pra mim há um tempo atrás. Quando você nasceu, a médica veio falar, a pessoa veio perguntar qual era o nome do pai pra colocar lá no registro. Uhum. E a sua mãe toda costurada lá, olhou para a mulher e falou assim: É Deus. O nome do pai do meu filho é Deus. Pode pôr aí. Óbvio que a mulher não pôs, mas a Uhum. minha mãe era do Candomblé e da Umbanda, né? A minha mãe não tinha qualquer motivo para colocar que o nome do meu pai seria Deus, né? Então, eu sinto que naquele momento, né, a minha mãe me consagrou de alguma maneira a Deus, né? E eu acho que interrompeu em mim essa orfandade que doía demais, sabe? Depois dessa conversa com a minha mãe, eu falei com Deus: Deus, eu preciso ter uma conversa com a minha mãe muito franca, né? Eu preciso resolver com ela essa questão que está me afligindo. Eu falei isso com a Juliana. Falei: Juliana, tô querendo ir lá conversar com a minha mãe, mas eu não queria eu dizer que vou lá. O telefone toca na mesma hora. Aí ela: Ó, sua mãe tá ligando. Aí eu atendi e falei: Mãe, fala aí. Aí ela: Queria que você viesse aqui, meu filho. Eu tô numa depressão, tô chorando já tem 2 dias. E eu queria conversar com você um assunto. Diante de Deus, eu não falei nada com ninguém sobre isso, só com a Juliana. E no mesmo momento, minha mãe ligou. E aí eu cheguei lá, ela falou por 2 horas ininterruptas. Assim, ela falou e falou e falou e falou. Depois eu falei, 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 mas por 2 horas. A gente ficou uma tarde inteira lavando a alma um do outro. E eu falei tudo que eu queria com minha mãe, tudo. E ela deixou tudo muito claro para mim. E ela não tentou me abortar. Falei do abuso sexual que eu sofria debaixo do nariz dela e ela não sabia. Uhum. Eu, com 9 anos de idade, uma pessoa que frequentava a minha casa, um amigo da família que estava sempre ali, livre de qualquer suspeita, o cara que abusava de mim. E isso trouxe feridas muito profundas na minha alma que eu só descobri depois de adulto, depois de casado e com filhos. E aí eu tô falando isso, gastando esse tempo falando disso, porque provavelmente essa é a sua história. Uhum. Provavelmente você é essa pessoa, né? Você carrega uma dor que, que você não suporta mais.
E esse canal é para isso, é para trazer essa libertação. Eu choro hoje porque, e não é de dor. Diante de Deus eu estou muito feliz, porque a minha mãe morreu 2 meses depois de eu ter resolvido com ela isso. E eu já contei essa história para um amigo, já falei disso aqui alguma vez, não sei se foi no nosso episódio aqui com o Thiago. Eu falei isso no ano novo para um amigo. Ele pegou a moto dele, foi em Paracatu resolver a vida dele com o pai dele. E ele contou isso para mim na virada de ano. Falou: Wes, eu fui lá, me resolvi com seu pai depois que você contou sua história. Pois é, mas é por isso que é importante você abrir o coração assim, a gente entender que sempre é possível de Sempre é começar possível. e recomeçar. E que as pessoas são más, a gente é ruim mesmo, o ser humano é Exato. ruim. E tem histórias de muita ruindade, Exato. mas tem histórias de muita bondade Tem. e de muito reverso que transforma tudo, né? A gente precisa acreditar nisso Exatamente. e E é- apostar nisso, né? E é por isso que eu chamei vocês aqui, porque eu já estava cansado de ouvir sobre você pelo Michael, queria ouvir você por você, mas eu acho que a gente vai ter que repetir outras vezes essa vinda aqui, caminhando para o final. Quero que vocês possam, né, vocês três, deixem uma mensagem, né, sua câmera é aquela ali, essa de vocês, essa aqui. Uma mensagem que fica aí, esse clichê dos podcasts, né? Deixa uma mensagem para a posteridade, uma coisa que vocês possam deixar aí como legado, né? Claro que a gente já falou de muitas coisas lindas aqui, muitas histórias relevantes, mas para essa primeira vez, né, que o Tati está aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final assim pro Bença Pai, né, o podcast aí do Paterna Idade. Por isso que é o Paterna Idade, Tati. Porque não tem idade ideal. Por exemplo, né, seu pai tem 91, que você falou? 91. Sempre dá tempo, cara. Sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo do meu amigo ir lá no Paracatu e resolver a situação com o pai dele. Eu resolvi o meu tempo com a minha mãe e Deus trouxe vida para nós, né? E aí, tá aberto o microfone para vocês, as câmeras. Bom, eu só queria dizer o seguinte, vou repetir. A minha história com o Michael é uma história única, muito linda. Muito. Mas é comum, é normal. E as grandes expectativas geram grandes frustrações. Então a gente precisa ter consciência, responsabilidade, coragem, vontade para ser quem a gente é da melhor forma possível. E se for com a presença de Jesus, aí É é completo. bem melhor. É verdade. É bem melhor. É verdade. Mas sejam com simplicidade, espontaneidade, quem você é. E convide Jesus para fazer parte dessa história, que vai ser bacana, vai ser linda. Maravilha. E eu sou muito comum, não tem nada de especial. Na minha vida foi. Uma vez eu escutei algo interessante e você fez uma ponte aqui da semente que o Tati fez e que está germinando na vida indiretamente das suas filhas. Sim. Diretamente na vida das minhas. E quando você lança uma semente, a última coisa que nós vemos é o fruto. Né? Vai ter que regar, vai ter o caule, vai ter as folhas. O fruto é a última coisa. Demora a aparecer. Não é um negócio imediato. Normalmente nem tem profundidade aquilo que tem um efeito imediato. É passageiro. Mas quando você vê uma história de 35 anos, né? Uma semente e que está germinando. Não sabemos se ainda é o último fruto. Espero que não. Não. Tem esperança que não. As minhas meninas vão Dos continuar nossos a filhos continuidade. vão continuar. Vão. Porque né, alguém se dispôs. Também, como o Tati falou, né, nem tinha me colocado nisso, né, alguém também se dispôs a dar resposta. E a gente agora ora pelos nossos filhos. Que eles também sejam respostas. Amém. Nós temos os 4 juntos lá, né, Wesley? Esperamos que eles sejam os frutos visíveis e que produzam mais frutos. Que seja para sempre. É isso. Ana Júlia, ela já tem dado demonstrações, viu, Michael? Disso que você falou. Fala, pai, eu queria tanto fazer o que fazem por mim, por exemplo, a Letícia do Eduardo, né? Ontem mesmo elas foram pro discipulado lá, foi o negócio da profissão de fé, eu acho, não sei.
à noite na igreja lá. Discipulado. E só foi a Ana Júlia e uma outra menina. A Letícia falou, gente, não é justo, o que a gente tem para falar aqui é tão sério. Vamos sair para tomar açaí nós três? Ela poderia simplesmente, gente, vai lá pro pai de vocês, né? Hoje não vai ter o nosso encontro. Mas não. Mesmo faltando energia, né, na hora do culto, ela, vamos aí tomar um açaí. E o discipulado aconteceu tomando um açaí. A Ana Júlia voltou assim, pai, eu acho que é isso que eu quero fazer. Cara, isso pra mim não tem preço, sabe? Então, é isso que você tá dizendo. Eu acho que a gente já tem visto frutos, né? E baseado nisso que você falou sobre acreditar, tem uma pregação que uma vez eu elaborei, né, um sermão sobre 1 Coríntios 13, que diz o seguinte, que não sei o versículo em si, mas o amor tudo crê. Então, nós temos que acreditar nas pessoas. É aquela história do benefício da dúvida. Então, acredite. A mudança, a transformação, e aquele que nos prometeu essa mudança, ele é capaz de cumprir isso. Sim. Então, o amor, tudo crê. Falando em amor, né? É isso aí. Maravilha, gente. Obrigado, Tati. Obrigado. Você veio lá da capital, Anápolis. Você se deslocou. Obrigado, cara. Grande prazer. Obrigado pelo seu coração. Obrigado por compartilhar essas histórias. É claro que a gente não vai esgotar isso, né? Porque são 35 anos, né, de plantio. Mas obrigado, cara. Obrigado pelo seu coração, pela sua vida relevante, viu? Obrigado, Maico. Você é um amigo, cara, que eu diria que a gente rasga cedo um pro outro, né? A gente conversa bastante. De verdade. A gente é de verdadeiro, né, cara? E obrigado por isso. Isso me enobrece, cara. Pra caramba, sua amizade é um bálsamo pra mim, viu? E, Rodrigão, obrigado, viu, cara? Desde o início você acreditando aqui também no canal. Sempre eu ligo pra ele, Rodrigão, vai ter episódio hoje. Beleza, vou mandar umas kombucha. E é sempre assim, né? E eu encerro aí esse episódio agradecendo mais uma vez o Juneiro, o Arthur. Obrigado, gente, pela técnica aí, pelo apoio, tá certo? Esse estúdio aqui, tá à disposição de você que tem um projeto, que tem uma ideia. De repente você tá assim, puxa, eu queria colocar minha voz no mundo, eu queria poder dizer o que eu penso. Tá aqui o estúdio. Tá aqui o estúdio à disposição para você gravar o seu conteúdo. De repente você tem um curso que você queira gravar, tem toda a estrutura aqui para você, tá bom? E eu vou errar, vou fracassar aqui, eu vou esquecer um apoio ou outro, mas Atleta Goiânia também, Alan Santana, obrigado pelo apoio de sempre também. E do Aurélio, qual é o nome? Mr. Truck, muito obrigado aí também por abrir as portas para nós aí. Vida longa e próspera aí para todos os apoiadores. E para você que ficou até aqui, compartilha com alguém essas histórias, né? Compartilha com alguém o nosso conteúdo. Algum pai, alguma pessoa que você gostaria, que de repente durante o episódio você pensou assim, fulano podia ouvir isso. Manda para ele. Manda intencionalmente, com propósito e de propósito. Isso vai fazer um bem danado, tá bom? E esse contato aqui é o primeiro de muitos, em nome de Jesus aí. Tá bom? Então, benção, Pai. Seja muito bem-vindo sempre. E um abraço e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.